Somos alunos da Universidade Federal de Alagoas. A equipe é formada por Aldirano Luiz, Carlos Rafael, Henrique Ferreira e Leonardo Maxwell. Estamos aqui para apresentar um pequeno documentário sobre o capítulo 2 do livro O Advento do Algoritmo, denominado Sob o Olhar da Dúvida. O século XVII é passado. Newton e Leibniz foram para onde os grandes homens vão. O século XVIII também se foi. Congresso de Viena, as revoluções de 1848 e a Guerra Civil norte-americana entram em cena e desaparecem. Novos governos na França e na Alemanha. Em 1887, os físicos norte-americanos Albert Michelson e Edward Morley observaram em experimentos que a velocidade da luz não seria afetada ao passar através do éter luminífero. 18 anos depois, Albert Einstein solucionou a contradição a favor dos fatos, demonstrando brilhantemente que o próprio espaço e o próprio tempo eram relativos, que o tempo passava mais devagar e o espaço se contraía quando a velocidade dos objetos aumentava. Depois disso, a física se arrastava para seu desfiladeiro escuro, discordando do senso comum a cada passo do caminho. Mas há nuvens e nuvens, e aconteceu que as carregadas de chuva mais pesada cobriram a matemática, e não outra coisa qualquer. É aí que entra em cena Giuseppe Peano. Giuseppe Peano, uma pessoa com um rosto de cor nogueira, pequenos olhos pretos, astutos e vigilantes, de camponês, nariz fino e comprido com a protuberância, o queixo coberto com a barba desalinhada de lena. Peano nasceu em 1858, perto da aldeia de Spinetta, que fica na província de Cuneo, na Itália. Peano era filho de camponeses e, se tivesse nascido 100 anos antes, só poderia ter tido a expectativa de, com o tempo, poder tomar o lugar do pai. Quando garoto, Peano passou pela escola da aldeia e, depois disso, quando adolescente de voz indefinida, pelo Colégio delle Province, uma extensão da Universidade de Turim. Teve aulas 5 dias por semana, quase todas de ciências e matemática, competições, testes, severas provas orais, estas seguidas de uma menção honrosa depois do primeiro ano. Peano, alocado agora na própria Universidade de Turim, com a qual manteve ligação profissional até sua morte em 1932, torna-se professor assistente, professor extraordinário, professor titular e figura eminente. A partir do texto de David Brzezinski, é interessante destacar as experiências dos matemáticos, que envelheciam muito mais rápido e alcançavam maturidade matemática antes mesmo que tenham aprendido a olhar dentro dos olhos de uma mulher. Os matemáticos gostavam do que faziam, não gostavam do que estudavam, e acabavam deixando de lado toda uma vida pessoal a fim de deixar apenas a motivação do cálculo em suas vidas. E isso é uma visão que os matemáticos têm do cálculo de maneira afetivamente positiva, enquanto pessoas comuns viam a matemática com aversão, viam a matemática considerando seus conceitos tão emocionantes quanto couve-flor. A matemática, crescente naquele momento, era inspirada por descobertas. E, em algum momento do século XVII, por exemplo, matemáticos descobriram que a adição podia ser estendida para somas infinitas. Os números são acrescentados e acrescentados, e mesmo assim, de alguma forma, chega-se a uma soma. Para a explicação de tal conceito, é utilizado 2 ganchos matemáticos, onde o primeiro é a formação dessa soma a partir de sequências ordenadas e finitas de números. E o segundo gancho é a ideia de limite, onde quanto mais somas você realizar, mais próximo o resultado chegará a um número, mas nunca alcançará tal número. Um bom exemplo nisso, a gente pode contar uma história,
Por exemplo, se você pretende percorrer um caminho e todos os dias você percorre metade do caminho que falta. A cada dia que passa, você vai percorrendo metade do caminho que falta. E isso quer dizer que você nunca vai alcançar todo o caminho que você pretende percorrer, mas sempre estará cada vez mais perto. E essa é a ideia do limite, onde para cada soma que você realizar, você vai chegar mais próximo de um resultado, mas nunca chegará a ele. Chegamos à época que Peano já é professor de cálculo, onde suas contribuições na área do cálculo foram elegantes. Mas Peano, desde o início, sentia que os fundamentos da matemática estavam de alguma forma equivocados, tendo assim um olhar com dúvida. Nessa época, a aritmética era considerada a parte da matemática mais ínfima ao homem, por fazer parte dele desde a infância. Por isso, não era questionada. Mas o olhar com dúvida de Peano sobre a aritmética desmistificou uma área que era considerada um sistema completo com suas partes finitas. Os matemáticos, por mais que descubram axiomas e façam suas deduções sobre a aritmética, por exemplo, ainda há infinitas outras partes a serem descobertas, tornando a matemática inesgotável. Foi seguindo esse princípio de infinitude da matemática que Peano começou a estudar a aritmética, de forma a demonstrar, através de símbolos finitos, a progressão infinita dos naturais. Com base em seu estudo, Peano, em 1889, publicou um conjunto de axiomas para a aritmética, propondo pela primeira vez, desde os gregos, incluir outro aspecto infinito dos números no mundo puramente humano de símbolos. Axiomas, inferências, provas é o que é necessário para levar um matemático de um lugar para outro. Os axiomas de matemática estão entre os artefatos da civilização e foi para o trabalho sem fim de cultivar e construir que Peano deu sua extraordinária contribuição. Vamos a alguns dos axiomas de Peano. Primeiro, 0 é o número. Segundo, sucessor de qualquer número é outro número. Se A e B são números e seus sucessores são iguais, então A e B são iguais. 0 não é sucessor de qualquer número. Se S é um conjunto de números que contém 0, e se o sucessor de qualquer número n de S está também contido em S, então S contém todos os números. Através desses 5 axiomas, podemos mostrar que os números formam uma sucessão interminável. De fato, se um número tem uma certa propriedade, e se o fato de qualquer número ter essa propriedade significa que o número depois dele tem a mesma propriedade, então todos os números têm essa propriedade. Dessa maneira, os axiomas de Peano propõem a substituição infinita de números por número finito de símbolos. Seja o exemplo da adição. A e B são números, e B é igual a 1. Então, A mais B é o sucessor de A. Através dessa propriedade, iremos demonstrar que a soma de dois números pode ser obtida através dos axiomas de Peano, utilizando a sucessão. 2 mais 5 é sucessor de 2 mais 4. 2 mais 4 é o sucessor de 2 mais 3. 2 mais 3 é o sucessor de 2 mais 2. 2 mais 2 é o sucessor de 2 mais 1. 2 mais 1 é o sucessor de 2. E o sucessor de 2 é igual a 3. Dessa maneira percebemos que através da sucessão devemos fazer uma escada voltando ao sucessor original. Agora podemos subir essa escada para descobrir a soma de 2 mais 5. Se o sucessor de 2 é igual a 3, então podemos substituir 2 mais 1 igual ao sucessor de 2 por 2 mais 1 igual a 3, subindo a escada. O sucessor de 2 mais 1 é 4. 2 mais 2 é o sucessor de 2 mais 1, que por sua vez é igual a 3. Logo, sucessor de 2 mais 1 é o sucessor de 3, que é 4. 2 mais 3 é o sucessor de 2 mais 2. E o sucessor de 2 mais 2 é 4. Então, o sucessor de 4 é 5. 2 mais 4 é igual ao sucessor de 2 mais 3. Que o sucessor de 2 mais 3 é igual a 6. 2 mais 5 é o sucessor de 2 mais 4. E o sucessor de 2 mais 4 é igual a 7. O Mercador de Sonhos. Para sabermos melhor sobre a história do Mercador de Sonhos, nós devemos voltar um pouquinho para o assunto da
escadaria da adição. Na escadaria da adição, os axiomas de Peano propõem a substituição de um número infinito de números por um número finito de símbolos. Cada descida e cada subida de degrau é mediada pelas regras 1 e 2 e o uso delas vai se dando a seguir por meio apenas de uma troca de entidades. A partir dessas informações, podemos contar a história do mercador de sonhos. Trata-se de uma antiga família judaica que ganhava vida vendendo sonhos. Todo mundo queria ter um sonho. Trabalhadores queriam sonhar com uma vida mais tranquila, mulheres queriam sonhar com amor, homens queriam sonhar com mulheres. Certo dia, um homenzinho bate à porta do mercador de sonhos, dizendo que vinha da parte do seu senhor. O homenzinho disse que o seu senhor era rico e que precisava de um sonho. O mercador de sonhos disse ao homenzinho que poderia levar um sonho de beleza ao seu senhor por 100 denários. Denários era a moeda local da época. Nesse sonho, o senhor do homenzinho poderia sonhar com um palácio de ouro forjado com um cheiro de incenso no ar. O homenzinho pegou um saquinho e contou 100 denários. Deu ao mercador e o mercador em troca lhe trouxe o sonho de beleza. Em outro dia, o homenzinho bate a porta novamente do mercador, dizendo que o seu senhor ficou muito satisfeito e que queria outro sonho. Como já tinha sonhado com beleza, agora ele queria sonhar com amor. O mercador diz que por 200 denários o mestre do homenzinho iria sonhar que passou a noite toda no templo do amor, onde a própria deusa Afrodite vai enfeitiçá-lo com seus encantos. O homenzinho pegou 200 denários e de novo entregou ao mercador de sonhos, e o mercador trouxe um sonho. Passada uma semana, o homenzinho volta e fala que seu mestre ficou muito satisfeito e, como já tinha sonhado com beleza e amor, agora queria sonhar com a verdade. O mercador falou que sonhar com a verdade era mais caro, que poucas pessoas conseguiam pagar e que o mestre do homenzinho deveria ir pessoalmente para pegar o sonho. E então o mestre foi, pagou 1000 denários pelo sonho e o morador o trouxe. Após uma semana, Aristarco, que era o nome do mestre do homenzinho, disse ao mercador que sonhou os 7 dias da semana subindo uma série de degraus brancos e que a cada degrau Aristarco ficava mais perto da verdade. Aristarco, com dúvida, perguntou quando ele alcançaria a verdade. E o mercador respondeu quando ele subisse todos os degraus. E Aristarco pergunta quando ele conseguiria alcançar todos os degraus. E o mercador respondeu que seria quando ele alcançaria a verdade. Aristarco devolveu o sonho ao mercador, pois era um sonho que não queria mais sonhar. Era um sonho caro comparado ao sonho de beleza e ao sonho de amor. Analisando essa história, vimos que ela está ligada aos axiomas de Peano, quando propõe que a substituição de um número infinito de números por um número finito de símbolos, ou seja, seria infinitos degraus que o homem teria que subir para assim conseguir alcançar a verdade.